Vou trazer os detalhes do portaldia.com, o portal mais atualizado do Piauí, 100% atualizado, já é destaque desde ontem e ao longo do dia nós vamos atualizando essas informações. Vamos colocar na tela aqui as informações do portaldia.com, coloca também aqui aquela barrinha do portal para a gente marcar aqui esse momento, porque pelo menos 64 pessoas, entre policiais e criminosos, morreram ontem durante uma mega operação no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha. A operação tinha como foco a prisão de integrantes do Comando Vermelho. Segundo a polícia, a facção reagiu e chegou a lançar inclusive bombas por meio de drones. As imagens são assustadoras, imagens que inclusive circularam na imprensa, nas redes sociais, mostram a devastação causada por esse confronto entre policiais e integrantes dessa facção criminosa. No total, cerca de 2.500 policiais civis e militares participaram da ofensiva. No Alemão e na Penha, 48 escolas tiveram as atividades afetadas. Além do clima de medo nas favelas, houve também interferência na linha amarela do metrô e tentativas de bloqueio na Avenida Brasil. À tarde, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que ao menos 31 fuzis foram apreendidos na operação. Segundo ele, há também policiais civis e militares baleados. Um dos agentes tinha apenas 40 dias de atuação na Polícia Civil e acabou morrendo nesse confronto. Tá aí as imagens, viu? Vamos mostrar aqui as imagens que circularam. São realmente assustadoras. Um cenário de guerra no Rio de Janeiro, mais de 60 mortes. Inclusive, sem dúvidas, né? Não há ainda a confirmação oficial, mas se fosse para chutar aqui, apostaria que entre essas mortes, pessoas inocentes, civis, pessoas que não tinham nada a ver com a história, moradores das comunidades sem relação com o tráfico. Infelizmente, é o efeito colateral da guerra contra o tráfico de drogas que é travada no Rio de Janeiro. Aí as imagens que são assustadoras. Imagens de guerra, viu, Natan? Inclusive, João. Armamento de guerra. Sim. Sofrimento de guerra, porque acredito que essas pessoas os moradores, né, das favelas, que não têm ligação com a criminalidade, devem viver um momento de terror, muita gente querendo ir ao trabalho e no meio da rua ficar no meio do fogo cruzado, né? Muita gente talvez que já tinha ido ao trabalho, mas fica com aquela apreensão de quem ficou em casa, como é que tá, é de fato algo que impacta muito. Impressiona, né? E as imagens realmente impressionam. Aí, Chico Gomes, rapidamente, esse enfrentamento ele tem que haver, porque a gente comenta aqui que as facções criminosas de fato estão espalhadas por todo o Brasil. No Rio de Janeiro, naturalmente, a situação é mais caótica, né, pelas informações que a gente tem. Enfim, lá existe realmente um aparelhamento de forma que o Estado não se faz presente em muitas dessas regiões, tanto é que essa ação da polícia é exatamente na tentativa de fazer com que o Estado volte a ser presente em algumas regiões, onde é o tráfico quem comanda tudo, da venda de produtos, né, do gás, da distribuição de internet, enfim. E aí já entra num outro braço, que é a questão financeira das facções. É um mercado que movimenta bilhões de reais. Tanto é que aquela última operação lá em São Paulo observou, inclusive, a presença de facções no mercado financeiro. Agora, eu acredito que, comentando sobre a operação de ontem, é preciso que a gente ressalte a importância de uma operação que tenha inteligência e integração. O que chamou a atenção é que o governo do estado do Rio de Janeiro decidiu, né, fazer uma mega operação como essa, sem contar com o apoio do governo federal. O governador Cláudio Castro deu uma entrevista coletiva, citou que dessa vez não pediu ajuda ao governo federal, porque em outras vezes chegou a pedir e não foi atendido. Depois, acredito que ele se arrependeu do que disse e aí tentou explicar que, na verdade, o governo não foi atendido porque o governo do estado não cumpriu a legislação necessária. Mas uma coisa é certa, nem o governo do estado do Rio de Janeiro, nem a União, sozinhos, com certeza não tem condições de combater a criminalidade. É preciso haver inteligência, é preciso haver integração e, claro, tentar minimizar, quando for possível, o impacto na vida das pessoas que não têm a ver com a criminalidade, mas ficam no meio desse fogo cruzado, que é uma situação, Chico Gomes, que eu não consigo nem prever como é você morar em uma região
que é completamente dominada pela criminalidade, e é claro que esse enfrentamento tem que haver, mas tem que buscar proteger os cidadãos que, obviamente, não têm ligação com a criminalidade. Lamentar, como o Natan já citou, a perca dos inocentes. Informações dão conta de que 4 policiais perderam suas vidas nesse combate aí, que é necessário, como você bem falou, João. E aí eu até acho que essas ações elas não deveriam ser isoladas apenas de um estado, deveria ser uma ação coletiva em todos os estados para estipar a criminalidade do seio da sociedade, porque é o seguinte, nós moramos no Piauí, Teresina, aqui tem lugares em que você não pode andar com o vidro levantado à noite, tem que baixar, tem que pedir autorização para entrar, esse é um fato. E aí o que ocorre? É preciso que os órgãos competentes, no caso os governos, possam reconhecer essa fragilidade, não somente do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas de todo o país. E, infelizmente, a criminalidade está tomando de conta. Tem cidades aí que quem manda de fato é a criminalidade, e isso precisa mudar.